Gustavo Duarte, e aí, como é que tem sido esses seus dias aí de quarentena? Tá de quarentena, não tá de quarentena? Me conte um pouquinho aí. Elon Garrido é o seguinte, quarentena eu estou sim, né, e me adaptando a essa realidade como muitos brasileiros estão, né, muitas pessoas no mundo estão, mas aos poucos, conversando com muita gente interessante, né, compreendendo muito esses fatos que estão acontecendo aí, mantendo a cabeça no lugar, que é a melhor coisa a fazer. Refletindo, né, sobre algumas coisas. Por exemplo, assim, é um problema do mundo, né? É um problema da humanidade. A humanidade tem esse problema. Mas quando ele estava na Itália, na China, eu estava vivendo normal. Eu não olhava nem o número de novos infectados, nem o número de mortos, e nem sabia que curva podia achatar. Então, muito menos achatamento da curva. E aí a coisa vai chegando, vai se aproximando, e aí a gente começa a ter o senso de humanidade, assim, da humanidade enquanto um conectado ao outro, não só no sentido de um mundo globalizado, mas de pessoas que se cuidam e que se importam com as outras, quando vai chegando perto da gente, né? Aí, quando começou a chegar no Brasil, eu comecei a me interessar pelo número de mortos, número de doentes, número de curados, até chegar nesse tal achatamento da curva, que eu vi que era o X da questão e comecei todos os dias. Eu acordo, ver achatamento da curva no Brasil. Aí hoje, eu já entrei no parafuso mais complexo ainda, porque eu não quero mais saber do Brasil. Eu quero saber o achatamento da curva da Bahia, de Salvador, da minha rua, porque vai chegando perto da gente de tal forma que a gente começa, além de se interessar mais, reduzir, né, a preocupação. E aí eu estou de quarentena para que não tenha que ver, por exemplo, o achatamento na minha casa, o achatamento, né, já está na minha cidade. Então, é isso, velho. Não é não? Com certeza. É aquela questão, né? O sapato só começa. A gente só começa a reclamar que o sapato está apertado quando o nosso pé fica doendo, né? Tá E vendo? nesse sentido, quando a gente vai vendo que vai se aproximando, cabe uma preocupação não só conosco, como que está ao nosso redor. Aqui mesmo onde eu moro, começou a rolar uns boatos de que já tinham 3 pessoas, né, com o vírus, o que não se confirmou porque ficaram em isolamento, segundo informações, né? Segundo informações, ficaram em isolamento, mas até hoje é esse boato de que tem 3 pessoas próximas aqui. E eu observo que os próprios moradores, eles não estão entendendo a gravidade desse achatamento da curva, que está muito próximo, né? Eles não estão entendendo a gravidade da coisa. Primeiro a gente tem que explicar o presidente, né? O que dói mais é isso. Eu concordo que muita gente não está entendendo, mas o presidente, amigo, acabou de dar um pronunciamento, hoje é dia 24, acabou de dar um pronunciamento em rede nacional e mostrou que não entendeu nada. Mas deixa eu lhe dizer algumas coisas, Gustavo, para a gente ficar mais tranquilo, porque senão, quando a gente terminar esse diálogo, em vez de um maluco do achatamento da curva, terão 2. Então, é melhor a gente fazer, né, pensar em outras possibilidades. Preste atenção. Tem 3 problemas assim que acompanham a humanidade. Sempre estiveram presentes assim, com a humanidade desde sempre, né? Que nesse livro aqui, ó, que eu peguei lá no Instituto, né, o Instituto JCPM, quando soube que a gente ia fazer home office, trabalhar em casa, abriu a possibilidade da gente pegar alguns livros na biblioteca. Sim. E aí eu trouxe esse livro aqui, ó, que vai estar aí, Homo Deus, né, de Yuval Noah Harari, muito bom. E ele fala justamente sobre isso, né? Veja,
Quando a gente olha para o coronavírus, para essas coisas todas, a gente tem que colocar na conta a tecnologia que nós temos. Então, o que me tranquiliza é o que nós já dominamos, onde nós chegamos, né? Quando a gente fala de tecnologia. Então, os 3 problemas que sempre acompanharam a humanidade foram a fome, Sim, as super pestes, forte. as pestes, né? E pestes aí, que eu estou falando de pestes, leia-se epidemia. E a guerra, né? Em guerra, leia-se violência, para a gente não imaginar só um país contra o outro, tanque de guerra, petróleo, não. A Sim, violência urbana sim. também. E dentro dessa violência, bote também fake news, viu? Fake news é uma forma de violência. Recebi vida de gente morrendo de coronavírus. Violência para quem gravou o vídeo, né, que provavelmente era fake news, porque Sim. não era um cenário, não se falava, né? Se fosse o áudio não condizia com o que estava sendo proposto, que é o tipo de violência. Então, vamos lá para a gente não se perder. Esses 3 pontos, né? Fome, epidemias e violência. E aí eu fui pesquisar sobre esses 3 inimigos, digamos assim, né, da humanidade. A fome mata, existe ainda. Mas a fome mata muito pouco hoje. Na verdade, se a gente for parar para pensar, as pessoas morrem mais por excesso de comida do que pela falta dele no mundo. Então, tem mais gente morrendo de diabetes, colesterol, AVC, por causa de uma alimentação compulsória, alimentação ruim, exagerada, no mundo, Exatamente. do que gente morrendo com fome, né? Guerra, a gente viu a Segunda Guerra Mundial, foi a grande guerra que nós tivemos. Hoje a gente vive mais o problema de guerras urbanas, alguma coisa ali no Oriente Médio, mas também já foi um cenário muito pior. O que a gente conseguiu controlar melhor com a tecnologia foi as epidemias. Epidemia é um problema que a humanidade minimizou bastante com o uso da biotecnologia, que é o que esse Yuval Harari fala nesse livro. Por exemplo, na China, que é onde eles estão conseguindo controlar a doença. Sabe o que é que eles fazem na China, Gustavo? O nome disso é biotecnologia. Sim. Eles têm espalhado no país 200 milhões de câmeras. Presta atenção. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Então, o que a gente tem de gente? Eles têm de câmeras, De câmeras. monitorando os espaços públicos da cidade. Todas as câmeras, elas possuem reconhecimento facial e elas identificam a temperatura do seu corpo, brother. Elas conseguem saber, através da filmagem, se você está com febre. O que é que os chineses estão fazendo? Eles veem na câmera que uma pessoa estava com febre, identifica a pessoa, identifica o caminho que essa pessoa fez e consegue encontrar todas as pessoas que tiveram ao redor dessa pessoa infectada e coloca todo mundo em quarentena. Faz um mapeamento, né? Pelo perímetro que ela andou, e aí consegue Isso. articular Porque esse tipo de defesa, né? é reconhecimento facial, sacou? Então, a própria câmera, como o Facebook faz, se eu Sim, botar uma sim. foto da nossa live, o Facebook vai dizer, isso é Gustavo? Então, é um sistema mais ou menos que funciona Carnaval assim. também tem um sistema parecido, né? Para reconhecimento Carnaval, é facial. isso. Pronto, você foi em cima. É isso aí. Só que além da reconhecimento facial, a temperatura corporal. E eles têm Sim. conseguindo, né? Já que a gente já sabe que o isolamento é a solução, cercar legal as possibilidades. Diminuir o tal do aumentar o quê? Achatamento da curva, que é o ponto lá inicial. Sim, aí eu fui, né, dar uma pesquisada sobre as outras pestes, as outras Sim. pragas, as outras epidemias da humanidade. E aí eu vou pegar um aqui para a gente conversar um pouquinho, que é a peste bubônica. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Mas é bom a gente explanar um pouco mais para quem vai assistir e a gente poder Pronto, já dialogar com mais tranquilidade.
É, deu uma travada. A peste bubônica, Gustavo, é aquela também conhecida como peste negra. Uhum. Aí você pode me perguntar se tem peste branca, se tem peste amarela, se tem peste rosa. Não tem. Por que será, né? Mas tem peste negra. A peste negra, ela assolou a humanidade em 1330, ou seja, há 690 anos atrás. E sabe o que é que se fazia? Sabe o que é que os governos faziam para combater a peste negra? Eles organizavam passeatas, grupos de oração, procissão, todo mundo rezando, porque eles atribuíam aquela morte em massa a deuses O refúgio pela fé, né? que estavam castigando a população. De um ponto, isso tudo pode parecer que não, mas a gente está falando de tecnologia, né? Sim, sim. Quando a gente consegue hoje saber que não são os espíritos, que é uma coisa... Você tem uma ideia, na peste negra, a coisa era tão... o nível de informação que a gente tinha a respeito era tão pouco que se alguém morresse em casa de peste negra, sabe o que é que o Estado fazia, Guga? O Estado mandava derrubar a casa e você já ficava enterrado ali mesmo da casa, porque você tinha noção do que era. E no final das contas, descobriu-se, né, que eram mais de entre 75 e 200 milhões de mortos. Tem uma cidade na Itália chamada Florença que metade da população morreu de peste negra. Metade da população morreu de peste negra. E era transmitida por uma pulga, né? A pulga que transmitia a peste negra. E depois eu fui ver outras epidemias, cólera, tuberculose, varíola, gripe, sarampo, malária. E se a gente for puxar na memória assim, pelo menos não sei se tem outra, né? Mas se a gente puxando na memória, a mais recente que a gente consegue encontrar é o vírus da AIDS, né? O HIV. Inclusive, o próprio influenza também matou muita gente, né? O H1N1, eu tenho esses dados. Acho que foi não 40 vou conseguir localizar agora. Mas o corona, a curva está bem mais agressiva. Muito mais, muito mais. A curva está verdade. Tá, verdade. Porque o H1N1 tem um número de mortes e tem um período do tempo, né? Que é uma função X, Y. Você tem que fazer essa avaliação também. Sim. Homem, a questão é o seguinte: a AIDS, só para o homem saber que a AIDS era AIDS, que se transmitia via relação sexual, demoraram 2 anos. Foram 2 anos de pesquisa para poder descobrir qual era o vírus que provocava a doença. Então, a gente está bem mais rápido, já conseguimos saber qual é o vírus, fazer um mapeamento genético do vírus. É só agora ficar em casa. Já sabemos como prevenir, né? Então é ficar em casa e a humanidade vai vencer essa aí, velho. Eu não tenho dúvida. Uma coisa simples, né? Disso tudo, espero que... No sentido... Simples, é uma coisa simples no sentido de que se todo mundo se conscientizar de que ficando em casa e tomando os devidos cuidados de ensinamento, né? É muito mais fácil controlar. Observa-se que os dados aqui na Bahia disse que baixou muito depois que as pessoas começaram a ficar em quarentena, entender que o objetivo, de fato, ficar em casa, auxiliava muito nessa questão da doença não avançar, né, do vírus não avançar. É a experiência global, né? Eu estava ontem, eu vi no jornal, porque eu acho o seguinte: é uma dificuldade, a humanidade está enfrentando junto. Agora, é importante que depois disso... É muito difícil mesmo. É difícil, mas depois disso, a gente tem que pensar no mundo melhor. Porque o coronavírus também trouxe uma coisa assim, parou o capital, né? O capital está parado, o dinheiro está parado, está todo mundo perdendo grana, por causa de um vírus que deu um freio. Pare aí. E aí é bom que a gente pare
e daqui para frente a gente aprenda algumas lições com isso e passe a ser um mundo melhor. Por exemplo, eu estava vendo em São Paulo que um dos problemas, né, que eles têm lá, das pessoas que não precisam sair de casa, são as filas no metrô. Sim. E o aglomeramento, a aglomeração no metrô. E aí, para resolver isso, eles pegaram esses lugares que... Para onde é que essas pessoas estão indo? Para esses negócios essenciais. E disseram assim, ó, farmácia vai abrir 8 horas. Hospital não fecha, mas vai ter uma escala que é dessa forma. Casa de ração vai abrir 9 horas, porque é uma coisa que precisa. Mercado vai abrir 7 da manhã. Então, eles distribuíram o horário dos empreendimentos abrirem as portas de forma que a população não precisa mais ficar 1 hora esperando o metrô, não precisa mais pegar um metrô extremamente lotado, não precisa mais de tantos incômodos, né, que eram da rotina do trabalho, simplesmente porque precisa agora evitar aglomeração para que as pessoas não transmitam o coronavírus. Aí minha pergunta é, não podia fazer isso para as pessoas viverem melhor? Precisa mesmo de um vírus para a gente pensar que dá para a gente distribuir as atividades sociais de forma que você, em São Paulo, você demora horas para chegar ao trabalho. Com a medida agora, está demorando, por que não distribui, né? Dá para a gente viver melhor e dá para a gente aprender alguma coisa com esse capítulo aí que nós estamos enfrentando juntos. Isso. Inclusive, essa é uma comparação que eu ouvi uma reportagem de uma brasileira que está na China, que lá ela mora num condomínio e quando ela desce, ela tem que passar na portaria, pegar uma autorização para sair, né? Dizer para onde ela vai e para pegar, inclusive, o alimento que ela que vai suprir a necessidade básica dela durante a semana, já está tudo encomendado, ou seja, já está tudo separado dentro de um galpão, né, onde eles têm um controle de quem cozinhou, por exemplo, se for comida rápida, né, comida pronta, essas fast food que existe aí no mundo. Tem uma etiqueta dizendo quem preparou a comida, o que é que tem na comida, o horário que ficou pronto, o horário que foi embalado. Então, há um controle, inclusive o nome do cozinheiro e o telefone para contato, caso tenha alguma divergência em relação ao que foi pedido, né? E uma pessoa que organiza tudo isso e ela sai no horário programado para ela pegar. Ou seja, há uma organização nesse sentido, né? O que dá margem é o que você colocou aí de que será que é preciso, de fato, acontecer uma tragédia para a gente se orientar, se compreender enquanto moradores de um espaço grande, né, como o planeta? Acho que e a gente, enquanto humanidade, né, velho? Aquela história de você olhar de longe para a Itália e de repente você está olhando o achatamento da curva no seu estado e na sua cidade, na sua rua e no seu vizinho. É isso. Gustavo, verdade. Chegamos aí, a gente tem 20 minutos batendo papo. Eu acho rapidinho, rapaz. Eu tenho... Rapidinho. E nesse tempo de quarentena, eu estou guardando assunto. Comida eu não estou guardando, não. Eu estou comendo igual um louco, cara, porque trabalhando em casa e comendo cafezinho e tal. Mas assunto é bom guardar. É verdade. A gente precisa estar conectado. Na próxima, a gente pode ver depois um horário para a gente dialogar sobre como a gente acabou repensando as redes sociais e as redes reais de contato físico também, como a gente tem percebido o lugar de cada uma e o sentido, como usar, né, a bula. A gente está conhecendo a bula agora de cada uma. É a provocação que eu vou deixar para o nosso próximo diálogo. Valeu? Pronto, combinado. Fechado. Tá tudo fechado? Valeu, fechado, um abraço combinado. Então. Boa noite aí para você. Valeu, um abração para você também, meu querido.